Vocês querem escolher alguma questão ou vocês querem que eu vá seguindo em ordem aqui? Tá. Primeira, cite qual o modelo mais aceito de membrana plasmática e fale sobre suas características estruturais. O modelo mais aceito da membrana plasmática é o do mosaico fluido, e as características estruturais é o que eu falei para vocês. A composição tem os fosfolipídios, né, que a gente conhece, que é logo essa primeira parte aqui. Só a composição estrutural. São os fosfolipídios, é importante dar ênfase nas características, né, o do fosfolipídio que ele pode cobrar, a sua cabecinha, né, a sua parte mais externa é conhecida como a parte hidrofílica, né, que tem afinidade por água, e a parte da sua cauda, né, das perninhas, são a parte hidrofóbica, que tem aversão à água. Nós temos também a presença do colesterol, né, dos carboidratos, como um exemplo, o mais famoso que é o glicocálix. Deem ênfase também na parte de reconhecimento entre as células desse glicocálix, né, que tem importância na parte de transplante de órgãos, que o professor gosta muito dessa aplicação, né, dessa relação com a aplicação mais real, vamos dizer assim, e então é algo que ele pode cobrar. Né? E aí nós temos as presenças das proteínas também, né? As proteínas transmembranas, que é o que podem que atravessam essa membrana uma ou mais vezes. Nós também temos as proteínas periféricas, né? E aí um exemplo de proteína transmembrana que ele também pode estar cobrando são as aquaporinas, né? Que é o que fazem esse transporte de água entre as células. E aí a composição estrutural da membrana é isso, tá? A presença dos fosfolipídios, das proteínas, do colesterol, né, dos carboidratos. Isso que a gente poderia estar respondendo nessa primeira. Tudo certo? Tá. Falando da segunda, né, fale quais os tipos de proteínas e a função. Aqui vocês podem estar falando basicamente dos dois grupos, né, que é as proteínas transmembranas ou integrais e as proteínas periféricas ou extrínsecas, né? As proteínas transmembranas têm função, né, são ligadas a servir como os canais para íons ou moléculas, né? Servir como canal de transporte mesmo. E aí a gente tem função, como exemplo, o transporte de água, né, por meio das aquaporinas, recepção de sinais celulares do meio externo para passar essa informação para dentro da célula. E também as proteínas transmembranas têm bombas de íons, né, que garantem o funcionamento de células especializadas, como os neurônios, né, que funcionam por meio da bomba de sódio de potássio, por exemplo, e de células musculares também. E aqui também né, vocês citam sobre a parte de proteínas periféricas, né? E são proteínas muito fracas, com ligação muito fracas, né, que podem ser facilmente removíveis ou se ligam também de forma fácil. E um exemplo, né, dessa proteína que eu falo é os hormônios, né, que esses hormônios podem se ligar a uma proteína periférica que vai se ligar à célula, né, e vai fazer esse funcionamento. Tá. Se vocês tiverem alguma coisa, só avisar, gente. Bom, a terceira qual a diferença entre transporte ativo e passivo? Cite a diferença de cada subtipo e dê exemplos de onde podemos encontrá-los. Essa aqui, a diferença é que o transporte passivo ele ocorre sem o gasto de energia, né? E o transporte ativo já acontece com o gasto de energia, tá? E aí, cite a diferença de cada subtipo e dê exemplo de onde podemos encontrá-los. Aí a resposta pode ser esse slide, né? A gente tem 3 subtipos de transporte passivo, vamos dizer assim, né? Que é a difusão simples,
a difusão simples, ela não possui facilitadores, né? Não possui proteínas que irão facilitar esse transporte. E um exemplo da sua aplicação é na troca gasosa alveolar, né? Na passagem, na troca entre esse do gás carbônico para o oxigênio, né? Que vai circular por todo o corpo e essa importância para o funcionamento. Nós temos a difusão facilitada, né? Que o próprio nome já diz, né? Ele já possui a participação de uma proteína facilitadora que irá facilitar esse transporte. E um exemplo é o transporte de glicose, aminoácidos e íons por meio das células, né? Que vão acontecer principalmente por meio dessas proteínas integrais, né? Que foi o que eu falei também nos tipos de proteínas. Essas proteínas transportadoras têm essa função, né, de transporte. E aí nós temos a osmose, né, que é a passagem de água do meio, a passagem do meio que tem mais água para o meio que tem menos água. Aqui o exemplo, né, de osmose, e aqui o transporte ativo, né, que há uma diferença para o transporte passivo, que no transporte ativo nós temos o gasto de energia, o gasto de ATP, e eles possuem auxílio de proteínas transportadoras também, como as permeases, né? E aí um exemplo de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Uma aplicabilidade da bomba de sódio e potássio é a transmissão de informação no neurônio, né? A professora, acho que vocês estão tendo aula com a professora Ana Paula, né, de fisiologia, e ela já deve ter mostrado a zona de ativação, né, desse estímulo. Quando o estímulo entra lá pelo dendrito, ele vai passando e tem uma hora que ele chega na zona de ativação, que é justamente essa zona de ativação que é quando vamos dizer que ativar essa bomba de sódio e potássio, que vai fazer com que esse neurotransmissor, né, essa informação corra por todo o axônio, né, por todo o corpinho do neurônio, para transmitir essa informação. Então, se ele perguntar alguma coisa de exemplo, né, do transporte ativo, vocês podem ter em mente o bomba de sódio e potássio e vocês podem falar transmissão de informação no neurônio. Alguma dúvida? Tá. Explique o processo de surgimento das proteínas. O processo de surgimento das proteínas é basicamente esse processo de DNA do DNA e do RNA que eu falei para vocês, tá? Nós temos as fitas de DNA, né? Com as suas bases, as suas bases nitrogenadas, né? Adenina, timina, a guanina e a citosina. E aí, de uma fita do DNA, vai ser feita uma fita de RNA, né? Que é o processo de transcrição. E dessa fita de RNA vão ser elaboradas as proteínas, né? Que é por meio do processo de tradução. E aí, quando a gente fala de surgimento dessas proteínas, vocês vão ter que citar esses processos, né? Que é o processo de transcrição, que é a leitura, né? A criação, vamos dizer assim, de uma fita de RNA a partir a partir desse DNA. E a tradução é a criação da proteína propriamente dito a partir da leitura dessa fita de RNA. Nessa quarta é basicamente isso. Aqui, na quinta. Quais as diferenças entre o RNA e o DNA? Falando da composição de cada um. A diferença do DNA para o RNA são as suas fitas, né? O DNA ele é uma dupla fita, né? E dupla hélice, como a gente conhece. E o RNA ele é uma fita única, né? E aí a composição de cada um, quando a gente diz composição, são as bases nitrogenadas, né? Que a gente conhece. A diferença do RNA para o DNA é que no RNA a gente encontra a uracila, e no DNA a gente tem já a timina, né? Então, as suas composições são essas e as diferenças entre elas. Bom, a sexta. Descreva sobre a composição do DNA e onde ele é encontrado, fale sobre genes.
cromossomos e genoma. A composição do DNA é o que eu já falei para vocês, né, das bases nitrogenadas, a timina, adenina, guanina, citosina. Ele é encontrado no núcleo, né, é o material genético da célula, então ele precisa ser bem protegido. E aqui, quando a gente fala sobre genes, cromossomos e genoma, não é tipo para vocês darem uma resposta assim grandiosa, porque gera uma discussão muito grande, por sinal. Mas é bem básico, tipo, os genes, o que são os genes? São sequências de DNA, bem direto. Os cromossomos são agrupamentos de genes, né, agrupamentos dessas sequências de DNA, vamos dizer assim, e o genoma é o conjunto de todos os genes do organismo. Então, todos os genes do meu corpo, do corpo de vocês, é o que a gente chama de genoma, né? Os cromossomos são o aglomerado, uma junção desses genes, e os genes são as sequências de DNA. Tá. Bom, o que é o citoplasma e a sua função? É, o que é o citoplasma e a sua função, a gente pode ver com esse slide aqui, né? O citoplasma ele é o espaço intracelular que representa a região entre a membrana plasmática, né, que é essa fitinha bem aqui, e o envoltório nuclear, né, que é onde está o material genético dessa célula, que precisa ser bem guardado. O citoplasma ele é responsável por abrigar o citoesqueleto, as organelas citoplasmáticas, algumas substâncias contidas ali, mesmo que de forma temporária, né, como as proteínas, lipídios e alguns pigmentos, né? E geralmente as proteínas são produzidas aqui, os lipídios, e são levados para outras células, outras áreas que vão fazer sua função de fato. É isso nessa sétima. A oitava, quais as estruturas que compõem o citoesqueleto? De actina, né, que tem função relacionada à manutenção da forma celular e movimentação celular. Nós temos a participação deles na formação de pseudópodes, né, durante a locomoção celular. E nós também temos a função, né, desses filamentos de actina relacionados à contração muscular, né, em células especializadas do tecido muscular mesmo, né? A gente consegue ver as actinazinhas geralmente em algumas lâminas. Nós temos os filamentos intermediários, que têm função relacionada ao reforço estrutural e resistência mecânica da célula, tá? Aquele resistência física também, vamos dizer assim, né? Que impacto. Nós também temos a relação desses filamentos intermediários relacionados à ancoragem de organelas dentro da célula, né? Ou seja, eles meio que como se eles servissem de seguranças, né, de fios, de cabos que prendem essas organelas dentro da célula. E nós temos a participação na manutenção da integridade do núcleo, né? Ou seja, o núcleo celular precisa estar bem estabelecido, bem protegido, né? Justamente pelo material genético. Tá. Quais são as fases do citossol e qual a sua composição? Essa parte o professor não costuma cobrar muito, né? As fases do citossol são a fase sol e a fase gel, né? Como eu falei para vocês, né? A fase sol, essa fase mais interna aqui, nesse desenho, nessa figura, como se fosse essa fase mais avermelhada. E a fase gel é também conhecida como ectoplasma, né? Que é essa fase mais externa, né?
talvez seja uma boa forma de vocês gravarem, né, estudarem, que a fase Sol ela é a fase endoplasma, né, da fase do endoplasma, ou seja, mais dentro da célula, né? E a fase gel é a fase ectoplasma, né? É a fase mais externa desse núcleo. A composição da fase gel ela consiste em uma matriz semifluida composta principalmente por algumas composições, né, que é pela água, pelos íons, por moléculas pequenas e grandes também. Um exemplo são as proteínas solúveis, né? E é na fase gel que a gente analisa as funções relacionadas à atuação, né? Essa fase gel a gente analisa como que ela funciona como meio de transporte para substâncias dentro da célula. Ela também fornece suporte estrutural e sustentação para as organelas celulares, né? E também ela participa em várias reações metabólicas que estão acontecendo constantemente nessa célula. E aí a gente vai para a fase Sol, né? Que é a fase endoplasmática, vamos dizer assim, né? Que é a endoplasma, que é essa mais dentro. A sua composição da fase Sol, ela faz referência a estruturas intracelulares, né? Que estão suspensas no citossol, que estão soltas, vamos dizer assim, nesse citoplasma, né? Como algumas organelas celulares, os ribossomos e algumas inclusões celulares. E essa fase Sol, ela tem funções relacionadas a, por exemplo, ao bom desempenho, né? Que cada organela desempenhe corretamente funções específicas no metabolismo celular, ou seja, cada organela vai tendo a sua função, o retículo endoplasmático tem uma, o complexo de Golgi tem outra, que vão estar servindo, né, para esse bom funcionamento da célula. Nós temos a gente encontra aqui os ribossomos, né, como a gente viu que eles estão suspensos nesse citossol, né, que são os ribossomos responsáveis pela síntese de proteínas. E eles são na fase Sol também que a gente vê essa inclusão celular, né, e armazenamento de nutrientes, pigmentos ou outras substâncias que sejam importantes para essa célula, são encontradas nessa fase, tá? Aqui é 10, né? Cite todas as organelas celulares e desenvolva resumidamente sua função. Os slides estão bem direitinhos, se vocês quiserem dar uma olhada depois ou amanhã, né, de manhã, antes da prova. As organelas citoplasmáticas, né, são as mitocôndrias. Aí a gente passa pelas funções de cada uma, né? As mitocôndrias são as que são responsáveis pela respiração celular, né? As que fazem a geração dessa energia, desse ATP. O endoplasmático, né? O rugoso, por ter esse ribossomo aderido à sua superfície, ele é responsável pela síntese de proteínas, né? E nós temos o retículo endoplasmático liso, né, que é o que faz a síntese de lipídios, ou seja, ele faz a criação, né, o surgimento desses lipídios, também faz a metabolização de carboidratos e detoxificação de substâncias, né? Nós temos o complexo de Golgi, que é conhecido, né, pelas suas pilhas, as suas membranas serem achatadas, criando essas espécies de cisternas. As suas funções do complexo de Golgi estão ligadas à modificação, empacotamento e distribuição, tanto de proteínas como de lipídios, né, para os seus diferentes destinos celulares, ou seja, cada célula na sua localização vai ter um funcionamento diferente, e aí o complexo de Golgi que vai estar fazendo toda essa distribuição das proteínas, o empacotamento e a modificação que for preciso ser feito. Nós temos os ribossomos, né, que tem função importantíssima na síntese de proteínas. Nós temos o RNA ribossômico, né, que é o que vai que é aquela linhazinha não, fugiu a palavra, aquela fita de RNA, depois do DNA, que a gente conhece, é o RNA ribossômico, né? Que a partir dele que vai ser lido, né, novamente para estar criando essa proteína, né?
Função dos ribossomos, síntese de proteínas a partir de informações genéticas, né? Ou seja, a partir desse DNA. Nós temos os lisossomos, né, que eles apresentam funções relacionadas, eles contêm algumas enzimas digestivas, né, que vão fazer a degradação de substâncias estranhas ou desgastadas, né, principalmente quando tem invasão de alguns agentes, os lisossomos que vão estar contribuindo com isso. Nós temos os centríolos, né, que é os que fazem, né, a organização dos microtúbulos durante a divisão celular, que é o que nas duas formas de divisão celular, né, que é a mitose e a meiose, vão estar influenciando ali na questão das fases, né, dessa divisão, prófase, anáfase, telófase, metáfase. E é isso, as funções de cada organela, gente. Quais os tipos de lisossomos e suas características, tá? Os lisossomos, deixa eu botar aqui. Os lisossomos, eles têm dois tipos básicos de lisossomos, que é os lisossomos primários e os lisossomos secundários. Os lisossomos primários, eles são, um exemplo, são esses lisossomos bem aqui, ó. Nessa fase 3, bem aqui, que são as lisossomos, né? Que a gente conhece os lisossomos. Esses lisossomos primários, eles ainda não participam, de fato, do processo de digestão, e são neles que contêm já aquelas enzimas, né, que eu falei para vocês, em seu interior. E eles são formados a partir de vesículas que se soltam do complexo de Golgi. Aqui, ó, o complexo de Golgi tem algumas vesículas, né, que se soltam do complexo de Golgi e que vão estar formando esses lisossomos. E aí, os lisossomos secundários, eles são formados quando esses lisossomos primários aqui, eles vão estar se juntando, né, aos endossomos. Ou outros valcúlos, né, que estejam por ali pela célula, que também vão estar influenciando, né, nesse processo de digestão. E aí, quando eles se encontram, eles formam os lisossomos secundários, que é o que a gente conhece como esses vacúolos digestivos aqui. Então, basicamente, o lisossomo secundário, ele é quando ele encontra outros endossomos ou encontra outros vacúolos que também fazem parte da parte de digestão, né, dessas degradação de substâncias. Quando esses lisossomos primários encontram esses outros materiais, endossomos ou outros vacúolos, eles geram os lisossomos secundários, que é o que a gente conhece como esses vacúolos digestivos. E a partir deles, né, que vai ser feito todo o processo de degradação das substâncias estranhas e tudo. Esses vacúolos digestivos, eles também são conhecidos como vacúolos autofágicos, né? Ou vacúolos residuais também. Então, os lisossomos primários são esses que logo saem, que são originados a partir de vacúolos que são soltos, né, desse complexo de Golgi, e os lisossomos secundários são quando eles se juntam a outros vacúolos e formam um vacúolo digestivo. Ficou claro essa parte, gente? Eu não sei se ficou muito confuso. Essa parte dos lisossomos é um pouco complicadinho. Tá. Descreva o que é o ciclo de Krebs, sua importância e onde ocorre, tá? O ciclo de Krebs, ele é muito, muito complicadinho. Mas o professor nunca cobra ele de fato muito difícil, porque ele é muito complicadinho mesmo. Tá, o ciclo de Krebs, lembrem, a respiração aeróbica, né, que é a que tem a presença de oxigênio, ela ocorre em 3 etapas. Dessas 3 etapas aqui, a única que acontece no citoplasma da célula é a glicólise, né? Que é a quebra desse açúcar, né, em piruvato, que vai ter essa importância na respiração, nesse processo de respiração.
tanto o ciclo de Krebs como a fosforilação, elas acontecem nas mitocôndrias. Então, aquele piruvato que é originado na glicólise, ele vai, o ciclo de Krebs é justamente a fase que ele entra nessa mitocôndria e ele vai acarretar no surgimento de ainda mais moléculas de ATP, né? E aí, o ciclo de Krebs, ele é justamente essa fase na mitocôndria que vai estar gerando ainda mais ATP. E o saldo final do ciclo de Krebs, ele é feito ele é analisado, né? Quando a gente vê os 6 NAD, os 2 FADs e os 2 ATPs, né? O NAD e FAD, eles são eletrólitos, vamos dizer assim, né? Que vão estar ajudando em todo esse processo de respiração celular, da parte mais química mesmo, dessa respiração. Né? Eles vão ter uma importância gigantesca aí. Mas o que é importante? O ciclo de Krebs, ele acontece na mitocôndria, ele é a etapa em que esse piruvato lá da glicólise, ele vai entrar nessa mitocôndria, acarretando no surgimento de mais moléculas de ATP. Exatamente 2 moléculas de ATP. Tá? Então, o ciclo de Krebs, nós temos o surgimento de 2 moléculas de ATP ao final de todo o ciclo. Tá, gente, ficou alguma dúvida? Bom, quanto à respiração celular, né, que a Gabriela perguntou, assim, possivelmente não, né? Ele ainda não falou para vocês, ele fez alguns comentários, né? A questão do professor, assim, é que às vezes ele faz alguns comentários e, tipo, não muito longos sobre algum assunto e às vezes ele cobra isso, né? Então a gente, mesmo ele falando assim, bem rápido, então é bom vocês darem uma olhada. Mas a respiração celular, ela é isso que eu falei para vocês, tipo, o processo de respiração anaeróbica, né, que tem por meio da fermentação. Pois é, ele sempre diz que não cobra, né? Mas, assim, como ele cita algumas vezes para vocês durante as aulas, então, tipo, principalmente, pelo menos a diferença, tipo, a respiração anaeróbica é a que não ocorre na presença de oxigênio, a respiração aeróbica é a que ocorre na presença de oxigênio. Esses detalhezinhos, acho que talvez seja válido para vocês. Mas assim, não é para se ater muito, não se maltratem, vamos dizer assim, para entender essa respiração até amanhã. Não tem como. Ela é um processo muito complicado, demora muito para entender, e a gente às vezes chega no final da graduação sem entender mesmo ela, principalmente o ciclo de Krebs. Então não se maltratem tanto por isso, não. É tranquilo. E aí, gente, vocês têm mais alguma dúvida? É, Bruno, tu também conseguiria explicar pra gente em relação a outra atividade que vocês mandaram um tempo atrás? Ah, tá, eu sei qual é a atividade. Deixa eu ver aqui se eu tenho ela aqui.
É essa aqui que você está falando? Essas questões aqui? Isso, essas mesmas. Tá, vocês querem que eu comente... Essas aqui, eu posso comentar algumas que são mais a cara do professor Eduardo. É porque essas aqui a gente fez quando a gente estava no semestre passado, que a gente fez para o professor Flávio. Vocês não chegaram a ter aula com ele, né? Porque no semestre passado não foi o professor Eduardo, foi o professor Flávio. E aí ele já tinha um outro estilo. Mas eu posso comentar algumas que são mais o jeitinho do professor Eduardo, se vocês quiserem. Pode ser assim? Pode sim, e a gente não tem aula com o Flávio, ele é só da manhã também. Ele é só da manhã, exatamente. É porque no semestre passado ele deu para tarde e para tarde também, no caso, né? Para manhã e para tarde. O professor Eduardo se ausentou. Tá, essa primeira aqui é uma questão que ele pode estar cobrando, tá? Na membrana celular existe uma estrutura responsável pela determinação de quem vai entrar, adesão celular e pelo reconhecimento entre as células. Qual é essa estrutura e uma aplicabilidade da mesma? A estrutura que está relacionada à adesão celular e pelo reconhecimento entre as células é justamente o glicocálix, né? Então, é a letra C. E uma aplicabilidade dele é o transplante de órgãos, né? Como eu falei para vocês, ele que vai fazer o reconhecimento das células, por exemplo, no transplante de órgãos do doador para quem está recebendo. Então, é o glicocálise que vai fazer todo esse reconhecimento desse órgão e tudo. E, e ele também é responsável pela adesão celular, né? Entre células. Então, essa primeira seria a C, a glicocálise. Essa terceira também aqui é uma boa dele. Se existe uma região hidrofóbica dos fosfolipídios, como a água entra e sai da membrana celular? Acho que está um pouquinho pequeno, né? Talvez. Tá. Se existe uma região hidrofóbica dos fosfolipídios, como a água entra e sai da membrana celular? A água ela vai entrar e sair dessa membrana celular por meio de proteínas transportadoras, né? Então, aqui é a D. E aí, por meio dessas proteínas transportadoras que a gente conhece como as aquaporinas, né? Que vai ser por onde a água vai tanto entrar como sair dessa membrana, né? Já que e aí a gente tem uma importância da proteína, né? Porque a parte interna dos lipídios, né? Que as caudazinhas são hidrofóbicas, né? Então a água teria muita dificuldade, ou talvez nem passasse por ali, mas graças às proteínas transportadoras, elas conseguem esse bom transporte na célula. Ó, essa quinta também aqui é interessante. A difusão simples é um tipo de transporte passivo, né? Ou seja, não tem gasto de energia. Qual destes é um exemplo de difusão simples? A difusão simples, ela é aquela difusão, é aquele tipo de transporte, né? Que ele não tem facilitadores, né? Não tem a presença de proteínas, por exemplo. Ela é feita, né, exclusivamente pelo movimento dos íons, né? E aí um exemplo que a gente tem de transporte passivo, de difusão simples no transporte passivo, são as trocas gasosas nos alvéolos pulmonares, né? Que é o que eu falei, que é a passagem desse gás carbônico para oxigênio, né? Que vai ter toda essa importância no nosso organismo, na oxigenação dos órgãos, de células. Então, um exemplo de difusão simples são essas trocas gasosas nos alvéolos pulmonares. Tá tudo certinho, gente? Ah, sim. Tá. A sexta.
A sexta também é uma boa. Nas reações metabólicas, existem a ação de coenzimas no movimento de elétrons. Quais os principais carreadores de elétrons envolvidos nesse processo? Os carreadores de elétrons envolvidos nas reações metabólicas são o NAD e o FAD, né? Que é o que eu mostrei para vocês no ciclo de Krebs. Então, se ele perguntar alguma coisa de carreadores de elétrons envolvidos no processo de respiração celular aeróbica, vocês têm em mente que é o NAD e FAD, que vão estar influenciando nesse processo das reações metabólicas na respiração aeróbica, tá? Tá. Deixa eu ver uma outra boa aqui. A gente pode comentar dessa sétima aqui. O retículo endoplasmático geralmente tem suas porções classificadas em granular e agranular. A porção do retículo chamada de granular ou rugosa está relacionada com a produção de proteínas e recebe essa denominação em virtude da presença de ribossomos aderidos, né? Graças aos ribossomos aderidos no retículo endoplasmático granular, o rugoso, né, que a gente vai ter essa produção de proteínas, tá? Eu lembro que na prova da monitoria, o professor colocou uma mesma questão muito parecida com essa, só que ele falou do retículo endoplasmático liso. E ele falou sobre a desintoxicação do organismo, né? Principalmente sobre a degradação de medicamentos e álcool. Se ele falar assim, uma organela que esteja relacionada à degradação de medicamentos e álcool, aí vocês podem estar colocando o retículo endoplasmático liso, né? Que ele que é responsável por essa desintoxicação, né, do organismo e essa degradação do álcool, por exemplo. Tem também uma outra organela que são os peroxissomos, né? Que eles também fazem a degradação de gorduras e aminoácidos no interior das células. Também é importante de vocês saberem sobre os peroxissomos. Então, se ele perguntar assim, degradação de medicamentos, álcool, vocês podem colocar o retículo endoplasmático liso. Deixa eu ver aqui uma outra boa. Essa aqui é a boa para a gente só fixar a questão do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é uma das etapas da respiração celular e caracteriza-se pela oxidação do acetilcolínico. Esse ciclo ocorre no interior da célula, mais precisamente, então, na matriz mitocondrial, né? Lembrem que o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa ocorrem na mitocôndria. Então, o ciclo de Krebs, né, ele ocorre no interior da célula, especificamente na mitocôndria, especificamente na matriz mitocondrial. Essa aqui também é interessante, a 13. A 13 e a 14, logo em seguida, que é o que eu falei para vocês do retículo endoplasmático liso. O ribossomo, né, os ribossomos, é uma das principais organelas em manifestar as informações do DNA. Por quê?
justamente porque ele realiza a síntese proteica, né? Então, ele manifesta as informações do DNA, por quê? Porque é a partir do ribossomo que a gente vê a realização da fita simples de RNA, é a partir dessa fita simples de RNA que vai ser gerado as proteínas no processo de tradução, por exemplo. Então, é por meio dos ribossomos que a gente tem a manifestação dessas informações do RNA, né? E aí, é a partir dos ribossomos que a gente encontra a geração das proteínas, né? Ele tem a função justamente nessa realização da síntese proteica. A 14. Em razão da capacidade de desintoxicação do retículo endoplasmático liso, qual órgão tem células com essa organela bem desenvolvida? Lembrem que eu falei, desintoxicação de medicamentos e álcool. Quem é que faz a desintoxicação de medicamentos e álcool? O fígado. Então, o fígado, ele vai ter organelas de retículo endoplasmático liso bem desenvolvidas, porque justamente ele é o órgão que faz essa desintoxicação do corpo, né? Então, se ele perguntar alguma coisa nesse sentido, vocês podem associar a órgão, vocês já sabem, o fígado tem muito retículo endoplasmático liso, porque ele é o responsável por essa desintoxicação. Deixa eu ver outra aqui. Tem a 17. A 17 tem um jeito do professor. Devido à sua composição química, a membrana é formada por lipídios e proteínas. Ela é permeável a muitas substâncias de natureza semelhante. Alguns íons também entram e saem da membrana com facilidade, devido ao seu tamanho. No entanto, certas moléculas grandes precisam de uma ajudinha extra para entrar na célula. Essa ajudinha envolve uma espécie de porteiro que examina o que está fora e o ajuda a entrar. No texto e na ordem em que aparece, a autora se refere. Então, essa aqui é a letra A. Aí eu vou explicar para vocês por quê. Devido à sua composição química, a membrana é formada por lipídios e proteínas. Ou seja, ela é o que eu falei do modelo do mosaico fluido, né? Que o que caracteriza o modelo do mosaico fluido? O lipídio, né? Que dá eles se movem dentro da membrana, né? E aí dá essa fluidez para a membrana, por isso o fluido, e o mosaico por meio que as proteínas estão lá. E aí elas formam um tipo de mosaico que dá o nome de mosaico fluido, né? Aí nós temos aqui, ó, alguns íons também entram e saem da membrana com facilidade devido ao seu tamanho. Quem é que sai da membrana, entra e sai da membrana de forma fácil, devido ao seu tamanho? E qual é esse tipo de transporte? É o transporte de difusão, né? As difusões, né? Tem difusão simples, a difusão facilitada, elas ocorrem com facilidade na membrana. E aí nós temos aqui, no entanto, certas moléculas grandes precisam de uma ajudinha extra para entrar na célula. E essa ajudinha envolve uma espécie de porteiro que examina o que está fora e o ajuda a entrar, que faz menção ao transporte ativo, né? Que é feito por gasto de energia, que também tem a influência de proteínas facilitadoras. Que é um exemplo de transporte ativo, a bomba de sódio de potássio, né? Que ocorre por meio do gasto de energia. Essa última é boa. Vou passar lá para cá para ficar melhor. Se as células musculares podem obter energia por meio da respiração aeróbica ou da fermentação,
Quando um atleta desmaia após uma corrida de 1.000 metros por falta de oxigenação, adequada ao seu cérebro, o gás oxigênio que chega aos músculos também não é suficiente para suprir as necessidades respiratórias das fibras musculares, que passam a acumular o ácido lático. O ácido lático é o que eu falei para vocês, que é um processo de respiração anaeróbica, né? E aí, quando a gente tem essa falta, né, de oxigênio que ele cita aqui, é como se essas vias, essas necessidades respiratórias, né, sem oxigênio, eles vão passar a fazer um processo de fermentação, que é realizado por meio do ácido lático, né? Por isso que muitas vezes, quando a gente fica muito tempo sem fazer atividade, a gente faz uma atividade de alto impacto, a gente sente dores musculares justamente pela ação desse ácido lático, né? Gente, dessas questões aqui, eu acho que essas são as mais com a cara do professor Eduardo mesmo. Tá bom. Ficou alguma dúvida? Vocês querem comentar algo? Não, tudo certo. Tá ótimo, então, gente. Eu vi um resumo aqui já. Eu vou estar encaminhando para a Dulce, para ela encaminhar para vocês alguns resumos de origem da vida, tá? É que tem algumas coisinhas da origem da vida que eu não domino tanto, então eu prefiro não falar para vocês, para não falar besteira mesmo, tá? Então, eu vou estar encaminhando para ela e ela envia para vocês. Vou encaminhar ainda agora, já até vi alguns aqui, eu já vou encaminhar logo para, se alguém vai estudar ainda, né, já ter isso em mãos. Ok, obrigada, Bruno. Tá ótimo, gente. Eu Obrigada. agradeço quem ficou até agora, tá, gente? E é isso. Boa noite, tá? Boa noite.